Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Diácono Erenildo, membro da Igreja Assembleia de Deus Profetizando Vidas, aqui na cidade de Guarujá, na rua Tambaú, número 1225. E você é o nosso convidado para estar cultuando conosco nos cultos de segunda-feira, quarta e sexta-feira, às 19 horas e 30 minutinhos, e aos domingos são às 19 horas. Você é o nosso convidado. E hoje nós vamos ler o capítulo 14 de Mateus. Você está preparado? Pegou sua Bíblia? Vamos começar a leitura em nome de Jesus. Mateus capítulo 14. Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que o serviam: Esse deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele pode fazer esses milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João na prisão por causa de sua esposa Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque João tinha dito a ele que estava errado, casando com ela. Ele queria matar João, mas estava com medo do povo, porque todos acreditavam que João era um profeta. Mas numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos os e agradou muito ao rei. Por isso ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela lhe pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante dos seus convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E assim, João foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho num barco para uma região distante, a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele tinha ido, e pessoas vindas de muitas vilas seguiram a Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: Está ficando tarde e não há nada para comer. Aqui neste lugar deserto, mande este povo embora, para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu: Isto não é necessário. Vocês que devem dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e dois peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes,
levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, havia 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: Salve-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente, o Senhor é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. A notícia da chegada deles espalhou-se depressa por toda aquela região, e logo o povo trouxe seus doentes para serem curados. Os doentes pediam-lhe que os deixasse tocar, mesmo que fosse na barra do seu manto, e todos os que faziam isso foram curados. Finalmente, terminemos o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.